Senhoras e senhores, para presidir o painel institucional, o Ministério Público e a Segurança Pública, convidamos a senhora Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, doutora Andréa Brita Garzon Toné. Como palestrante, convidamos o senhor coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal, CAUCRIM, do Ministério Público de Minas Gerais, doutor Joaquim José Miranda Júnior. Senhoras e senhores, esse painel também seria composto pelo senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, doutor Alceu José Torres Marques. Devido ao imprevisto, uma viagem também a respeito de eventos do Ministério, relações do Ministério Público, o doutor Alceu não pôde comparecer, nos proferiu as suas desculpas. Esse painel será composto pelo doutor Joaquim José Miranda Júnior. Inicialmente, ouviremos, então, a senhora presidente desta mesa, doutora Andréa Brita Garzon Toné. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de, inicialmente, registrar a honra em presidir essa mesa, né, porque fico inteiramente à vontade do lado do doutor Joaquim, considerando que conheço o trabalho dele, conheço a atuação sempre proativa, né, do doutor Joaquim, e para falar de tema tão palpitante que a todos nos interessa, né, que é a questão da segurança pública. Quero cumprimentar também, né, o diretor executivo, doutor Lincoln, no evento, na organização desse evento, na promoção de um evento de monta com a plateia absolutamente qualificada, e certamente um evento exitoso em razão da plateia e em razão dos convidados, né, para palestrarem. A segurança pública me pediram para falar, dar um enfoquezinho, considerando que o doutor Alceu não pôde comparecer, um pouquinho da visão da segurança pública versus defensoria pública, né? Porque a defensoria pública ela também tem um papel na segurança, porque hoje as questões de segurança, se a gente retornar aí, não é, a coisa de 15, 20 anos, nós encontraríamos um panorama completamente diverso, né, do que nós temos hoje, porque a segurança era algo completamente distante, longínquo mesmo, do cidadão do povo, do cidadão comum, né? Como se as questões de segurança ficassem efetivamente concentradas, né, no Estado-poder, né? E havia muito enfoque, né, da segurança como poder de repressão, como algo, né, a segurança está ligada a reprimir. E hoje, com a evolução de todo o sistema, né, de segurança, e muito especialmente em Minas Gerais, e eu sinto muito isso na condição de mineira e de quem atua na esfera do direito, né? Minas evoluiu muito, inclusive com relação à criação das sedes, né, que é a Secretaria de Defesa Social, com a unificação aí, ou aglutinação das nossas polícias. E o que deu um tom muito peculiar para a segurança pública em Minas, né, que tem o orgulho, né, de ser conhecida no Brasil como detentora das melhores polícias aí do Brasil, né? Então, a nossa polícia, tanto a civil quanto a polícia militar, né, que tem aí como patrono o nosso querido Tiradentes, né,
tem esse reconhecimento, não só em Minas, mas em todo o Brasil, aonde a gente vai, né, as polícias mineiras são referência mesmo, né, de atuação, de ética, de comportamento proativo, né? E a questão aí dessa integração na segurança pública, que acaba envolvendo a todos, né? A Polícia Civil, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública, acaba propiciando essa discussão em Minas Gerais, no sentido não só, né, de a segurança pública, quando a gente fala de segurança pública, a questão do medo, né, a questão do eu tenho que me proteger, mas eu acho que em Minas nós temos desenvolvido no sentido mesmo de aumentar a segurança e muito se discutindo dentro do governo a questão da prevenção. Então, eu acho que... E aí, né, eu acho que quero falar um pouco da Defensoria Pública, porque hoje a segurança pública ela não é só algo, né, que o indivíduo deva conceber, né, em razão de toda essa construção que foi feita no Estado de Minas, ela não é algo que deva ser concebida como um poder repressor, mas muito antes, pelo contrário, muito se tem feito na questão da prevenção, que também é uma forma de seguridade, né? Então, quero cumprimentar, né, os colegas defensores públicos aqui presentes, né, e começando com uma atuação da Defensoria Pública que é extremamente exitosa, que nós temos na Defensoria Pública o chamado núcleo do preso provisório, né? E, quando começou numa parceria, num projeto, né, e ele acabou, o preso provisório acabou se estabelecendo mesmo com uma política de atuação dentro da Defensoria Pública, e nós recebemos, então, no preso provisório, que funciona em Belo Horizonte, e também tivemos agora com a parceria das sedes, né, esse núcleo foi para Governador Valadares também, né, que é onde o indivíduo envolvido, né, com a prática de crime, ele tem todo um aparato, todo um sustentáculo dentro da Defensoria Pública, no sentido de pedido, né, de liberdade provisória, visita ao estabelecimento prisional e a questão da reinserção e o amparo à família do indivíduo envolvido em situação de crime. E isso reverte, né, aí o que isso tem a ver com segurança? Isso reverte numa política, né, de evitamento da reincidência, porque nós temos convênios, né, termos de cooperação com instituições que gabaritam o indivíduo que queira, é lógico, porque ninguém vai ser compelido, né, a estudar ou a integrar um projeto, né, de profissionalizante, mas o núcleo, né, do preso provisório, ele possui esses mecanismos que atende a demanda de quem está preso, mas também atende o familiar e oferece para ele, num segundo momento, se for da vontade dele, a possibilidade de se reinserir, né, em mecanismos legais da sociedade. E há registros, né, nesse sentido, de que a reincidência fica completamente reduzida quando a pessoa ela se sente, primeiro, amparada pelo Estado, porque, da mesma forma que o Estado deve reprimir, que o Estado deve responder, né, a atitudes criminosas, o Estado também entra com essa preocupação, e no caso aqui da Defensoria Pública, né, em amparar
e devolver o indivíduo à sociedade com uma profissão, ou seja, desistindo, digamos assim, do caminho da criminalidade. E essa é uma forma também de promover a segurança, né? Ontem participamos da inauguração da CEFLAG, que é a Central de Flagrantes, aqui em Belo Horizonte. O modelo da CEFLAG, e a gente tem brincado, né, que é o CIA adulto, porque aqui em Belo Horizonte a gente tem o CIA, que é o Centro de Integração do Adolescente, né? É uma experiência pioneira aqui em Minas também, né? Modelo para outros estados, aonde o menor em conflito com a lei, ele é recebido imediatamente para uma audiência onde estão presentes o Ministério Público, o Judiciário e a Defensoria Pública. E a resposta para aquele menor, se ele vai ser, se ele vai ter, né, uma medida protetiva, uma medida socioeducativa, ou se ele vai ser liberado, é tudo resolvido ali rapidamente. Esse modelo foi replicado agora com a CEFLAG. Isso é importante, isso é um sistema, né, que dá maior segurança para a sociedade e para o indivíduo que está sendo objeto da prisão em flagrante, né? Porque na CEFLAG nós teremos lá o representante do Judiciário, o representante do Ministério Público, o representante da Defensoria Pública, para avaliar, analisar, no exato momento em que a pessoa foi presa em flagrante, ao invés dela ser encarcerada, ser colocada num xadrez, né, ela já comparece diante de uma estrutura de Estado que vai dizer, não, vamos converter em preventiva, não, você tem direito a ser liberado agora, aguarde em casa, né, as intimações, as notificações para acompanhar o seu processo, o inquérito policial, né? E isso, essa agilidade, porque a pior, né, uma das piores formas de injustiça, sem dúvida, é a justiça tardia. E o objetivo, né, do Estado criando a CEFLAG, uma iniciativa da SEDES, que foi a criadora, né, do Centro de Flagrantes, dar uma resposta mais célere ao indivíduo e à própria sociedade. Para quê? Para diminuir essa sensação de impunidade que, de uma certa forma, também afeta a questão da segurança pública. Por quê? Porque, na medida que se gera uma sensação de impunidade, a pessoa que está na atividade criminosa, ela acaba, de uma certa forma, entendendo que o sistema não tem uma resposta para ela, e a sociedade se sente, né, se sensibiliza com a violência, com a criminalidade. Por quê? Porque o Estado não está respondendo a contempo à ação criminosa. E aí a CEFLAG, eu acho que vem fortalecer essa questão aí, né, da segurança. Também estamos, né, participando em parceria com a SEDES, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, do mutirão dos júris, né? E hoje de manhã foi a assinatura solene perante o Tribunal de Justiça do termo de cooperação técnica entre as instituições, e já foram realizados, né, aqui em Belo Horizonte, cerca de 200 júris. Em Montes Claros já foram realizados cerca de mais de 80 júris. Aqui em Belo Horizonte, havendo sessões simultâneas, às vezes de 7 júris ocorrendo ao mesmo tempo, né? E, segundo o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Herculano, hoje pela manhã, quando ele teve a palavra, o compromisso, né, do Judiciário, em parceria com todas essas instituições e o próprio Estado, zerar esse saldo de processos paralisados, né, até o início de 2014. Isso gera sensação de segurança, com certeza,
né? Isso é importante? É importante porque, né, a sociedade percebe que está havendo um movimento de resolver as lides, independentemente do resultado final. Né? Se for para absolver, que absolva, se for para condenar, que condene, mas a questão da resposta à sociedade, ao indivíduo que está sentado no banco dos réus, à família da vítima, né? E à sociedade como um todo, porque a sociedade se sente segura quando percebe que o Estado está tomando atitudes, né, desses jaez. Também a questão da mediação e da conciliação. Esse é um projeto que caminha dentro da Defensoria Pública e que pretende evitar as demandas, evitar o conflito e evitar, muitas vezes, a prática de um crime. Porque, se a gente aplica, e nós somos de um país que tem a cultura, efetivamente, litigiosa, né? O acadêmico do direito ele é positivista. Ele quase que, apesar de estarmos no século XXI, existe quase que uma inteligência no sentido de que o advogado tem que demandar. Né? Então, brigou com o vizinho, tem que demandar. Né? Tudo a gente tem que levar para o judiciário resolver. E a mediação, ela evita esse processo, fazendo com que as partes envolvidas no contexto do conflito, elas sejam os próprios senhores da solução do seu conflito. Né? Então, nós temos acompanhado aí alguns casos, inclusive nas escolas, onde a gente tem a atuação do FORPAS, que é o Fórum pela Paz, também com a atuação, né, da Defensoria Pública, evitando a prática de delitos por jovens. Né? Então, a mediação também é uma forma, um reforço efetivo aí no evitamento da criminalidade, porque acaba colocando as pessoas para discutirem a sua própria vida e chegarem elas próprias